podcast Biblioteca Europa. Sejam bem-vindos ao podcast Biblioteca Europa. Este podcast insere-se no Festival Literário Utopia, que terá lugar em Braga entre os dias 15 a 24 de novembro e que terá um ciclo dedicado ao tema A Europa como Utopia. O ciclo pretende fazer um debate um pouco diferente sobre a Europa. Não queremos discutir a Europa como a simples união de um espaço geográfico e também não queremos perder muito tempo com discussões institucionais ou com a espuma dos dias. Aquilo que o Festival Utopia quer debater é a Europa como ideia cultural e literária, como conceito e como aspiração, seja ela uma utopia em constante realização ou uma realidade em constante utopia. Portanto, este é um podcast sobre a Europa, sobre livros, sobre ideias e sobre política com P maiúsculo, ou seja, sobre a verdadeira utopia literária que é a união destes povos europeus, que hoje são 27, mas que tem pelo menos mais 10 que querem aderir a este projeto. O meu nome é Bruno Dias Pinheiro, eu sou o curador deste ciclo e serei o moderador deste podcast. O podcast baseia-se numa pergunta muito simples. Que papel tiveram os livros na ideia que os convidados têm da Europa? Pedimos a todos os convidados que identificassem 2 livros que tenham tido impacto no modo como se sentem europeus e a cada episódio a conversa no podcast será em torno dessas obras, que podem ser biografias, história, ficção, não ficção, poesia. Aquilo que pretendemos com cada um dos convidados é antecipar as ideias principais que farão parte do ciclo A Europa como Utopia do festival. No final dos episódios teremos uma lista de 20 a 25 livros que dão expressão a esta utopia. A minha convidada de hoje é Margarida Marques, foi deputada ao Parlamento Europeu entre 2019 e 2024 e deputada à Assembleia da República entre 83 e 85 e também entre 2015 e 2019. Foi secretária de Estado dos Assuntos Europeus entre 2015 e 2017 e foi funcionária pública europeia na Comissão Europeia de 94 a 2015 na DG Educação e Cultura e DG Comunicação e foi representante da Comissão Europeia em Portugal entre 2004 e 2011. Foi igualmente funcionária pública em Portugal, tendo sido subdiretora-geral do Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional e, não menos importante, foi fundadora da Juventude Socialista em 74 e sua secretária-geral entre 81 e 84. É licenciada em Matemática e Estatística pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tem um mestrado em Ciências da Educação pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa e é também autora de um podcast do qual eu sou assíduo seguidor, que se chama E se Falássemos da Europa. A Margarida escolheu 3 livros. O primeiro livro chama-se Quand je pense à l'Allemagne la nuit, do embaixador Claude Martin. O segundo livro chama-se Memórias de Jacques Delors e o terceiro, Pós-Guerra, História da Europa desde 1945, de Tony Judd. Margarida, muito bem-vinda ao podcast. Começando diretamente com as perguntas, citando 2 nomes conhecidos que têm muita relação com a Europa. O primeiro deles é Václav Havel, que em 96 descreveu a Europa como uma tarefa, questionando: os europeus sentem-se realmente europeus ou trata-se mais de uma ideia abstrata, de um conceito teórico concebido para reafirmar um fator geográfico como um estado de espírito? E acrescentava Havel: se olhar para o fundo do meu coração e tentar identificar o ponto em que começo a sentir-me europeu e o que me une à Europa, a primeira coisa que sinto é uma ligeira surpresa pelo facto de só agora me colocar a questão. Por outras palavras, eu era tão óbvia e naturalmente europeu que nem sequer pensava nisso. E estou certo de que isto se aplica à maioria dos europeus. São profundamente europeus e estou certo de que isto se aplica à maioria. Margarida, no seu livro mais recente, Pátrias, o Timothy Garton Ash diz também que a Europa é uma utopia do seguinte modo: já nenhuma parte do continente era estrangeira para mim. Vivendo o paradoxo que resume o que é ser um europeu contemporâneo, eu sentia-me em casa no estrangeiro. A Margarida tem um vastíssimo percurso enquanto funcionária europeia, enquanto deputada ao Parlamento Europeu, deputada nacional, membro do governo. Do seu ponto de vista, nós podemos considerar a ideia de Europa como uma utopia? A Europa é uma utopia ou é uma tarefa sempre em construção? Bom dia, muito obrigada pelo convite, muitos parabéns por esta iniciativa. Antes de responder à sua questão, permita-me que volte a Václav Havel. E de facto é muito interessante a expressão que ele usa quando ele dá a ideia de que a Europa é uma parte intrínseca dele e que nunca tinha pensado o que é que isso significava, porque isso era parte integrante da sua mente, do seu pensamento, do seu sentir,
E de facto veio-me a ideia, ao estar a ouvi-lo citar Václav Havel, a situação dos estudantes Erasmus. Os estudantes, penso por exemplo nos jovens portugueses, nos estudantes portugueses que são beneficiários do programa Erasmus e que podem partir durante um semestre, durante um ano, para um outro país, para uma outra universidade, para uma outra escola de ensino superior, para fazerem normalmente a sua aprendizagem. E eu digo normalmente que eles não voltam atrás, ou seja, os créditos que adquiriram na universidade onde estão fazem parte do seu percurso. E a minha questão, muitas vezes me tenho interrogado sobre isto e tenho feito a pergunta em vários contextos e a resposta reforça, digamos, a minha questão, que é um jovem português, quando parte para outro país para beneficiar do programa Erasmus, raramente pensa: eu estou aqui porque Portugal é um país da União Europeia, é um Estado-membro da União Europeia e por isso eu beneficio do programa Erasmus. Eu acho que simplesmente os jovens beneficiam do programa Erasmus sem se lembrarem em momento nenhum que estão a beneficiar porque Portugal é um Estado-membro da União Europeia. Portanto, digamos que a União Europeia faz parte do sentir, do viver de todos, designadamente destes jovens, na linha do que nos dizia Václav Havel. Mas para responder à sua pergunta, eu diria que é as duas coisas, ou seja, é uma utopia e é um processo em construção. É uma utopia e eu gostaria, muitas vezes as pessoas dão uma conotação negativa à expressão utopia. Eu dou uma conotação positiva. Ou seja, a utopia, o sonho, a ambição, e nós sabemos que não conseguimos tudo aquilo que queremos e não conseguimos tudo aquilo que queremos da União Europeia. Temos uma maior ambição relativamente à União Europeia do que aquilo que efetivamente conseguimos. Eu tive muito esta experiência no Parlamento Europeu, em que nos relatórios em que tive responsabilidade, eu tenho que assumir que a minha ambição era maior. E aquilo que nós conseguimos foi o compromisso possível. E é sempre o compromisso possível. E a União Europeia é, deste ponto de vista, um processo em construção, porque é feita de complexidade política, complexidade geográfica, complexidade da história de cada país e, portanto, é um processo claramente em construção. Muito bem, Margarida. A Margarida escolheu 3 livros. Eu acho que a sua referência ao Erasmus é particularmente pertinente porque, de certo modo, é a expressão de uma utopia, mas é uma utopia que é o ar que se respira. Portanto, os jovens, hoje em dia, é-lhes tão natural serem europeus que nem se questionam que haviam antes a esta realidade que nós temos agora, e acho que o seu exemplo é muito pertinente. A minha primeira pergunta, e depois poderá entrar nos livros se assim quiser, é: que papel tiveram os seus livros na sua identificação como europeia? Eu sei que a Margarida presta uma particular atenção e a sua escolha de livros é muito feliz. São cerca de 2.500 páginas de livros, e que eu diria, e corrigir-me se estiver errado, qualquer pessoa que queira trabalhar ou conhecer estas áreas e perceber o que é esta utopia, isto são 3 leituras obrigatórias. Mas a minha questão é, no fundo, que papel tiveram os livros na sua identificação como europeia, e depois, se quiser percorrer cada um deles, avance. Bom, eu escolhi estes 3 livros, poderia ter escolhido outros, e devo dizer que é sempre muito difícil, aliás, neste tipo de entrevistas, de podcast, de conversas, quando me perguntam qual foi o melhor livro, o melhor filme, a melhor música, etc., eu tenho imensa dificuldade em escolher. E devo dizer que tive alguma dificuldade em escolher estes 3 livros. Evidentemente que os livros têm uma influência imensa na construção, eu diria, das identidades europeias ou das identidades da União Europeia. Os livros têm um papel fundamental. E eu gostava de dizer o seguinte: desde logo os romances. Eu, por exemplo, imediatamente a seguir à queda do muro, muitos romances de autores polacos, checos, autores do leste, dos países da Europa Central e do Leste, começaram a aparecer traduzidos em francês ou em inglês, e nós começámos a poder lê-los. Porque até ali tínhamos fundamentalmente os clássicos. E foi possível diversificar os romances e a literatura e conhecer melhor a literatura destes países. E isso é fundamental, porque isso permite-nos conhecer
questão da luta contra as desigualdades, por um lado, do ponto de vista social, na educação, por exemplo, e, ao mesmo tempo, é um homem que assume e que lida de uma forma muito especial com a diversidade. É Jacques Delors que inicia, por exemplo, os diálogos interreligiosos. E, de facto, nós sabemos que na União Europeia a diversidade religiosa é imensa e a influência das religiões é imensa. Sabemos que a quase totalidade dos Estados-membros são Estados laicos, mas isso não significa que não haja uma influência de religiões, de diversidade religiosa nesse país. E Jacques Delors conseguiu, de facto, criou, que ainda hoje existe, o diálogo interreligioso na União Europeia. Sim. Eu tive a oportunidade, no meu podcast, que já referiu Isso Façamos da Europa, fazer um episódio. Depois, lembrar o livro de Claude Martin, Correspondant à Alemanha à Nuit, é de facto um livro extraordinário. São quase 70 páginas de um homem francês, que viveu toda a sua vida enquanto diplomata nas instituições europeias, na União Europeia. Quer como representante permanente de França junto à União Europeia, quer em gabinetes de primeiro-ministro, de ministro dos estrangeiros, com funções na área dos assuntos europeus. De facto, ele esteve sempre nos assuntos europeus. Esteve sempre à mesa dos diálogos mais visíveis, menos visíveis na União Europeia. Foi embaixador na Alemanha durante um longo período, o que lhe permitiu ter aqui, digamos, um conhecimento profundo daquilo que é. Nós muitas vezes dizemos, de uma forma que Paris-Berlim comandam a União Europeia. Evidentemente não comandam, mas desde Paris-Berlim não funciona, a União Europeia funciona mais devagar. E este livro, de facto, é um prazer lê-lo para percebermos não só o que é visível, mas também os bafons, o que se passa nas reuniões, nos corredores da União Europeia, e o Bruno sabe bem que os corredores são tão importantes como aquilo que se vê. Sem dúvida. O terceiro, o livro de Gartanache, o livro de Tony Judt, peço desculpa, é um livro particularmente importante para nós percebermos a história da Europa. O terceiro, Tony Judt, o livro sobre o pós-guerra, é um livro particularmente interessante na medida em que nós sabemos que a União Europeia foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial e com o objetivo de responder, diria, de criar uma Europa, reconstruir a Europa, construir um processo de paz, criar condições para uma vida estável dos cidadãos europeus. Mas muitas vezes desvalorizamos a dimensão do impacto da guerra. Eu acho que é uma lição para o presente nós percebermos que a Alemanha e a França estiveram em lados diferentes na Segunda Guerra Mundial e hoje estão ao lado uma da outra no processo de construção europeia. E, de facto, isso é uma lição para o presente e acho que há muito a aprender com esta experiência. E Tony Judt, de facto, o que nos dá neste livro é não o processo de construção europeia, da União Europeia, mas o processo de construção da Europa, ou de reconstrução da Europa no pós-guerra e, sobretudo, explica-nos a influência que a guerra, de facto, o impacto que a guerra tem nas sociedades dos países que hoje constituem a União Europeia. E, portanto, como eu dizia, foi difícil escolher estes 3 livros, mas, de certa forma, cobrem uma diversidade de temas que são temas-chave na União Europeia. Sem dúvida, Margarida, eu agradeço-lhe muito porque, de facto, eu já tinha lido o do Jacques Delors e o do Tony Judt. O único que não tinha lido e que, de facto, me deu um prazer grande foi o do Claude Martin, do Embaixador, e começaria, talvez, por entrarmos aqui um bocadinho mais na densidade, porque, de facto, primeiro, e penso que a Margarida concordará com isto, é um registro autobiográfico que eu acho que faz muita falta, porque o conhecimento que ele tem, de facto, dos corredores do poder, e ele é uma pessoa
muito interessante, porque ele quis trabalhar a Alemanha desde o princípio da sua carreira diplomática. Ele descreve isso no livro, que pediu para trabalhar sobre a Alemanha, por perceber, de facto, quando começou a sua carreira, a importância desta relação. O título é um título muito feliz, é um título quase poético para uma autobiografia, Quand je pense à l'Allemagne la nuit, e ele explica também que tem inspiração numa frase do século XIX de um poeta alemão chamado Heinrich Heine, e essa quadra é um bocadinho mais longa e diz: Quand je pense à l'Allemagne la nuit, je perds le sommeil, perco o sono. E isto, de certo modo, reflete uma certa ansiedade e melancolia em relação ao destino da Alemanha, forçosamente em relação ao destino da Alemanha com a França e em relação ao destino da Alemanha da França no contexto europeu. E a minha pergunta, Margarida, sobre isto é, da sua leitura deste livro, que importância teve, de facto, aqui nós no jargão europeu chamamos casal ou eixo franco-alemão, na estruturação da utopia europeia, porque é de facto uma utopia que estes dois povos se tenham unido para construir uma coisa com a longevidade que nós temos hoje em dia na União Europeia. Exatamente. Eu acho que quando nós olhamos para momentos-chave no processo de construção europeia, nós percebemos o papel da França e da Alemanha. Mitterrand-Kohl, alargamento, unificação alemã. Quando nós olhamos para momentos importantes no processo de construção europeia, nós, se olharmos um bocadinho para trás e percebermos como é que foi possível chegar ali, nós vemos sempre o envolvimento da França e da Alemanha. Eu dou um exemplo mais recente, a criação do fundo do Next Generation EU, que financia hoje os planos de recuperação e resiliência. A decisão de criar este fundo dá-se numa reunião do Eurogrupo, presidida ainda por Mário Centeno, e de facto uma reunião que durou 2 dias seguidos e uma noite, e é no momento em que a França e a Alemanha se põem de acordo que é criado o Next Generation EU, ou seja, havia dificuldade na criação deste fundo, porque foi a primeira vez que a União Europeia emitiu dívida em nome dos Estados-membros da União Europeia e, de facto, havia imensa dificuldade em avançar com esta decisão. Havia mesmo alguns que achavam que não havia base jurídica nos tratados para criar este fundo e a França, como não havia acordo, chegou mesmo a propor que se criasse um mecanismo intergovernamental em que entrassem os países que estivessem interessados em entrar, o que teria sido péssimo. Por exemplo, o Parlamento Europeu perdia a sua capacidade de controle democrático, exatamente, como sabe, e é no momento em que a Alemanha se associa a esta proposta, a esta ideia, que foi possível criar uma dinâmica até à aprovação deste fundo. E é bom nós percebermos isso. Muitas vezes nós vemos uma certa crítica à União Europeia, é vítima do eixo Paris-Berlim, como eu dizia há pouco, mas de facto, independentemente disso, eu diria para além disso, quando esta ligação não funciona e é forte, é difícil avançar nas grandes decisões políticas na União Europeia. Sem dúvida, e não sei se concorda, mas por vezes nestes dossiês e dossiês como o que a Margarida acabou de escrever, há um certo polícia bom e polícia mau. A Alemanha faz umas vezes polícia boa e a França polícia mau e vice-versa. E a Margarida referiu aí na sua introdução o eixo personificado por Mitterrand-Kohl. E a minha pergunta, e olhando, e há um episódio que ele conta também no livro, embaixo do Claude Martin, um discurso de Nicolas Sarkozy dirigido a Angela Merkel, que tinha sido escrito por ele próprio, Claude Martin, como um especial favor, um discurso muito bem escrito, com uma série de referências, porque ele era um profundo conhecedor da realidade alemã e um profundo conhecedor, e era uma pessoa que tinha uma ligação pessoal forte com a chanceler Angela Merkel, e escreveu um discurso absolutamente enxuto e inatacável, ao qual Sarkozy acrescentou uma referência pessoal totalmente desfasada, que foi uma referência ao ex-marido, achava ele que era marido ainda de Angela Merkel. E a minha pergunta, isto enfim, é um exemplo caricato, mas a minha pergunta é: as utopias como estas precisam de lideranças fortes e que saibam o que estão a fazer? Ou são utopias que vivem por si? Não, precisam de lideranças fortes, isso aí é claro. Essa cena é muito interessante.
porque alguns de nós já tiveram a oportunidade de viver as duas situações, não é? E de facto, essa situação essa descrição é muito interessante quando nós conhecemos como é que as coisas funcionam, ou seja, Claude Martin tinha preparado o discurso de Sarkozy, digamos, cumpre a sua função de ler o discurso que lhe tinha sido preparado e a seguir decide acrescentar uma coisa da cabeça dele que é um verdadeiro desastre. Felizmente Merkel tinha um enorme espírito de humor, diria, que é evidenciado noutras biografias que têm aparecido sobre ela, e de facto essa situação é extraordinária. E nós conhecemos como é que Sarkozy lidava com as questões europeias, o ativismo dele durante a presidência francesa, em que ele era presidente, quase todos os meses convocava um Conselho Europeu extraordinário, e de facto fazia a festa, mas não era consequente. Ou seja, e a sua pergunta é muito isso. Para ser consequente é necessário haver lideranças fortes. Ou seja, muitas vezes não é necessário lideranças barulhentas, como era Sarkozy, por exemplo, mas são necessárias lideranças fortes e, digamos, um enorme esforço de trabalho preparatório das reuniões, no sentido de criar consensos que muitas vezes têm que ultrapassar uma vontade política duvidosa, mas que tem que ser, digamos, consolidada no sentido em que no momento da decisão a vontade política esteja lá. E Margarida, agora saltando, e a última pergunta sobre este livro, e usando aqui esta chave das lideranças, o eixo franco-alemão hoje em dia insere-se numa geometria mais ampla desta utopia europeia, que é uma geometria com 27 países, que poderão ser 30 e muitos num futuro próximo. Se nós formos realistas / pessimistas e projetarmos um futuro próximo da Alemanha liderada por um governo em que esteja, por exemplo, a AfD, ou uma França presidida por Marine Le Pen, que futuro tem esta utopia nesse contexto? Não tem futuro. Ou seja, eu espero que isso seja mesmo uma hipótese académica e que nunca seja concretizada. A Alemanha, no que diz respeito à AfD, Merkel, aliás, já tinha sido muito efetiva no sentido do combate à extrema-direita, designadamente nas forças de segurança, onde a extrema-direita proliferava na Alemanha, numa posição clara da CDU de recusar qualquer acordo com a extrema-direita, e penso que a Alemanha tem ainda hoje a noção do que é o perigo da extrema-direita. No caso da França é diferente, mas de facto a França, essa hipótese de um governo de extrema-direita em França e de um governo de extrema-direita na Alemanha, evidentemente a União Europeia não seria o que é. E não seria sobretudo aquilo que nós queremos que seja a União Europeia, e que é, digamos, o projeto europeu que está consubstanciado nos tratados, na política europeia e naquilo que a política europeia tem feito pelos cidadãos europeus. E é isso que nós devemos ter em mente. O que nós queremos que a União Europeia faça mais pelos cidadãos, no sentido da defesa da sua segurança, mas segurança em todas as dimensões, incluindo, por exemplo, no trabalho do emprego, na dimensão social, na dimensão ambiental, porque tudo isso é segurança. Ora, a extrema-direita tem uma outra noção de segurança, tem a noção de segurança securitária unicamente. Sim. E, de facto, o projeto, quer a AfD, quer Le Pen, têm da União Europeia, não coincide com aquilo que é a ambição europeia. E é preciso dizer uma coisa, essas forças, e se nós olharmos, por exemplo, para as posições de Le Pen nas eleições presidenciais em França em 2017, na primeira volta Le Pen defendia a saída da União Europeia do euro
e a realização de um referendo para decidir se a União Europeia, se a França devia ou não manter-se na União Europeia, e como percebeu que de facto os franceses eram mais pró-europeus do que aquilo que ela pensava, entre a primeira volta e a segunda volta mudou completamente o discurso. Sim. E portanto na campanha para a segunda volta já não defendia a saída do euro, já não defendia o referendo, e portanto nós não sabemos qual é o projeto europeu da extrema-direita. Mas sabemos que não queremos nem aderimos àquilo que são os valores da extrema-direita. E a experiência europeia com a extrema-direita é muito má. Sem dúvida. Isto permite-me saltar uma última nota sobre o livro de Claude Martin. É um livro, a edição que eu tenho pelo menos é de 2023, portanto é um livro muito recente, apesar de ser um percurso, enfim, de vida e de carreira, e eu recomendo vivamente porque de facto é um livro absolutamente fascinante. Passando para Jacques Delors e ligando aqui um bocadinho com o que estávamos a falar sobre a França, Jacques Delors, este livro de memórias é um livro de 2004, é um livro que é escrito num registro muito interessante porque é uma entrevista, portanto há sempre um diálogo, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Duas notas de início. Ele começa por descrever na edição que eu tenho, que tem um prefácio do António Vitorino, o porquê que não concorreu às presidenciais em França em 94, o que é um sinal de um grande desapego aos lugares e uma visão profunda, uma leitura muito profunda do que era a França naquele contexto e das condições que ele precisava para ser presidente. Voltando um bocadinho atrás, Jacques Delors era um homem de uma grande complexidade, no sentido que também tinha muitos mundos, tinha um percurso muito interessante. Começou na banca, passou pelo sindicalismo, era católico, socialista, e é um homem que ficou conhecido hoje em dia, a hipersimplificação é a pessoa que fez o mercado interno, mas ele fez muito mais do que isso enquanto Presidente da Comissão Europeia. Sobretudo e ligando um bocadinho com o que a Margarida falava e aquilo que a União Europeia deve representar para os seus cidadãos, era uma pessoa com uma profundíssima preocupação social. Ele dizia, e a citação, a primeira que eu escolhi, ele diz a certa altura: a Europa não é apenas um mercado, mas uma comunidade de valores que deve buscar, acima de tudo, a justiça social e o bem-estar dos seus cidadãos. Ou seja, o meu ponto, e dava-lhe a palavra aqui, é que para nós tornarmos esta utopia inteligível às pessoas, isto tem de facto que ter um efeito prático nas suas vidas, que elas percebam que a União Europeia não é um processo de elites top-down, mas é um processo que lhes traz o Erasmus, que lhes traz o roaming, que lhes traz o SURE, que lhes traz uma série de coisas com efeitos tangíveis na sua vida, e gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Exatamente, é isso mesmo. E mesmo a questão da ideia do mercado interno, a Europa não é apenas o mercado interno, o que eu acho que é muito importante nós percebermos no conceito de mercado interno de Delors é que o mercado interno está ligado à livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Pessoas também. Depois, há uma questão que é importante. O mercado interno, muitas vezes, as pessoas olham para a questão do mercado interno apenas para a legislação, para os entraves à livre circulação. E nós não percebemos, muitas vezes, que o mercado interno é exatamente para desbloquear esses entraves. Por exemplo, eu na altura trabalhava na Comissão Europeia e com a criação do mercado interno, da legislação sobre o mercado interno, que o objetivo era identificarmos quais eram os entraves, quais eram os bloqueios ao mercado interno. E, por exemplo, um dos bloqueios ao mercado interno era a equivalência dos diplomas. Sim. Ou seja, era licenciado em Economia em Portugal, era um economista em Portugal, não era na Alemanha nem em França. Não podia exercer. Não podia exercer. E, portanto, mesmo hoje, mesmo nas chamadas engenharias, a arquitetura, a medicina, que têm mais alguns limites, mas mesmo assim há uma equivalência dos diplomas. Nessa altura, a Alemanha não queria sequer aceitar a expressão equivalência. Isso era um tabu. E, de facto, a não equivalência dos diplomas era um entrave à mobilidade das pessoas. Nós podemos dizer que as pessoas têm o direito de partir e de ir trabalhar para um outro Estado-membro, mas depois o seu diploma não é reconhecido. E as pessoas não têm a noção, por exemplo, que nessa matéria foi determinante um conselho presidido por António Guterres, em 2000, durante a presidência portuguesa da União Europeia, em que se conseguiu
colocar resolver a questão da equivalência dos diplomas. Sim. Isso era um entrave ao mercado interno. Como era um entrave ao mercado interno, a questão, digamos, para facilitar a linguagem, da contagem do tempo de serviço. Que é o tempo de serviço, de trabalho, em mais do que um Estado-membro, para as pessoas poderem contabilizar todo esse tempo para terem acesso a uma reforma. Ou seja, tudo isso faz parte do mercado interno. Da mesma forma, portanto, aquilo que as pessoas muitas vezes dizem, isso é uma dimensão economicista da União Europeia. Não é. Tem uma dimensão económica, evidentemente, no sentido de permitir às empresas poderem agir num contexto europeu e muitas vezes num contexto mundial por via de estarem no contexto europeu, e deve ser entendido como facilitador do acesso das empresas, digamos, à internacionalização na União Europeia. E a questão do impacto do mercado interno, isso era muito importante para Jacques Delors, que era a questão da dimensão social, Sim. a dimensão mobilidade das pessoas. E, portanto, aí nós hoje vimos isso muito facilitado, mas foram momentos muito complexos em que foi possível, na altura a União Europeia estava a passar 12 para 15 e, de facto, foi muito difícil conseguir, por exemplo, a questão do reconhecimento dos diplomas. E o programa Erasmus ajudou imenso. Nós temos que nos lembrar que o programa Erasmus, quando foi criado, os alunos partiam para uma formação num outro Estado-membro e quando voltavam à sua universidade ou ao seu estabelecimento de ensino superior, estavam no estado em que tinham saído. Sim, tinham que fazer tudo novo. Exatamente, tinham que fazer tudo novo. E nós conseguimos, a Comissão Europeia conseguiu que, de facto, se fizesse uma acreditação de todos os créditos que a pessoa tinha feito na sua formação num outro país, e isso foi decisivo, por exemplo, para o sucesso do programa Erasmus. Essa dimensão é muito uma herança de Jacques Delors. É Jacques Delors sai da Comissão Europeia em 95 e, de facto, é nessa fase, 95 a 2000, por exemplo, que há grandes saltos em matéria de educação, de colaboração entre os Estados-membros em matéria de educação e de assuntos sociais, porque a educação não é uma política comunitária, é apenas uma área em que os Estados-membros cooperam e, de facto, há a dimensão da cooperação transnacional, mas não é, digamos, uma área em que há uma política europeia, exatamente no respeito à identidade dos países, porque os sistemas educativos têm um papel fundamental na construção das identidades. Sem dúvida, e eu concordo, e acho que vale a pena insistirmos um bocadinho nesta ideia de que o mercado interno tem um efeito, tem um conjunto de externalidades não só do ponto de vista estritamente económico, mas externalidades de redistribuição de riqueza e de reforço da coesão social. E neste período em que Jacques Delors foi presidente da Comissão Europeia, de facto ele teve um grande sucesso na afirmação destas duas dimensões, mas não diria preocupante, mas o facto é que estas tensões ainda existem hoje, estas tensões permanentes entre, e a Margarida conhece isso provavelmente como ninguém, as tensões entre a narrativa dos contribuintes líquidos ou dos frugais e dos amigos da coesão que só estão na União Europeia para beneficiar deste efeito de contágio económico, persistem. E como é que nós superamos isto? Como é que nós... Porque é muito importante nesta utopia que as pessoas percebam que não é só um mercado que tem efeito e não é adquirido. O pilar social, a Margarida conhece isso também melhor que a maioria das pessoas. O pilar europeu dos direitos sociais foi uma conquista muito recente e que hoje é uma realidade, é também o ar que se respira, não era um dado adquirido quando surgiu. Houve, de facto, um confronto de narrativas muito grande e depois, quando surgiu a pandemia e quando todos os países, de repente, tiveram que correr atrás do prejuízo e criar mecanismos como o SURE, etc., de repente toda a gente se lembrou que o social também era importante. A minha pergunta é como é que nós continuamos a conseguir que esta narrativa vingue e que se perceba que esta dicotomia entre contribuintes líquidos e recipientes líquidos, ou entre frugais e os outros, é uma narrativa muitas vezes artificial para consumo de opiniões públicas, por vezes mais eurocéticas ou percepcionadas como tendo aí um certo ganho eleitoral. Como é que nós saímos disto? Eu diria com verdade, com transparência e com informação.
A questão da dualidade contribuintes líquidos, beneficiários líquidos, é uma dualidade que me irrita particularmente há muitos anos. Bem sei. Não encontro outra expressão. Porque, e eu conto uma história, quando em final de 2019, 2020, nós estávamos a negociar o quadro financeiro plurianual 2021-2027, há uma fuga muito útil no Financial Times, no jornal britânico, em que se mostra com um gráfico que nós sabíamos que existia, que eu próprio sabia que existia há muito tempo na Comissão Europeia, mas que não era do conhecimento público. Há uma fuga, um leak, como nós dizemos, em que se mostra claramente, com um gráfico, que os contribuintes líquidos são os principais beneficiários líquidos do mercado interno na União Europeia. E isso é evidente. Sim. Ou seja, há um amigo meu que costuma dar um exemplo: se os portugueses não tiverem dinheiro, não compram carros alemães. Naturalmente. Portanto, evidentemente que a Alemanha interessa que a economia portuguesa esteja mais ativa, mais dinâmica, mais próspera, para que os portugueses possam comprar carros alemães. E isso ajuda a economia alemã. Isto é apenas um exemplo. E, portanto, nós muitas vezes, mesmo assista a isso na televisão, jornalistas, comentadores que dizem a Alemanha é que paga, portanto é a Alemanha que manda. Isso é completamente mentira. E, de facto, os chamados contribuintes líquidos são os principais beneficiários líquidos da União Europeia. É preciso dizer isso muito claramente. E é preciso haver transparência quando se debate o custo da União Europeia. Porque também já foi feito o exercício contrário, que é o custo da não União Europeia, e o custo da não União Europeia é muito maior do que o custo da União Europeia. E podíamos aqui continuar a dar exemplos, dei o exemplo dos carros alemães, mas podia dar outros exemplos, sei lá, desde os mecanismos, as declarações de qualidade, que valem dos Estados-membros, a banca, etc. Portanto, e hoje até mais do que no momento em que o mercado interno é criado nos tempos de Jacques Delors. Sim. É preciso termos em conta que nessa altura já havia uma internacionalização e uma interpenetração das economias europeias. Hoje, digamos, essa ligação é muito mais intensa do que era nessa altura. Portanto, a questão do mito contribuintes líquidos, beneficiários líquidos, penso que é clara, mas é necessário, de facto, explicá-la e que ela seja transparente. Valorizar a dimensão social. É essa a função da União Europeia. E aí o Parlamento Europeu tem tido um papel muito importante. Nós sabemos que muitas vezes o argumento, quando se discutem as políticas europeias e quando se quer avançar mais, não há base jurídica no tratado para se poder avançar. Avançou-se com o Next Generation EU, finalmente encontrou-se uma base jurídica para criar o tal fundo que financia o PRR, e o mesmo na dimensão social. E aqui, mais uma vez, conto uma situação. Quando nós estávamos a discutir, a negociar o novo quadro de governação económica e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o Conselho considerava, portanto, o acordo no Conselho considerava que a única área prioritária para investimento era a defesa. Sim. E nós conseguimos que o investimento na defesa, na transição climática, na transição digital e no pilar europeu dos direitos sociais teriam que ser considerados ao mesmo nível do ponto de vista da forma como o investimento dos Estados-membros era contabilizado no Pacto de Estabilidade e Crescimento. E aí o Parlamento Europeu teve um papel decisivo no sentido de impor esta prioridade o pilar europeu dos direitos sociais. Sem dúvida. E a Margarida dá-me aqui uma deixa para a última pergunta sobre o livro de Jacques Delors. Eu confesso que fiz aqui uma pequena brincadeira enquanto preparava para o podcast, que foi perguntar ao ChatGPT se Jacques Delors fosse hoje Presidente da Comissão Europeia, quais seriam as suas prioridades. E o ChatGPT deu-me 7 ou 8,
Mas eu vou aqui evidenciar uma ou duas. A preocupação com a coesão social e as desigualdades sempre presente, a preocupação com a democracia europeia e o combate ao populismo também sempre presente, mas depois diz aqui algo que se liga com o que acabou de dizer, que é reformas na governação da União Europeia e ampliação do orçamento da União Europeia. A Margarida falou na defesa, a defesa por razões óbvias, não felizes, tornou-se uma prioridade incontornável deste novo ciclo político institucional da União Europeia. O investimento em defesa e a necessidade de robustecer, não só em termos de objetivos NATO, mas também as capacidades europeias. E é curioso que o ChatGPT diga que não é possível ter este nível de ambição com um orçamento da União Europeia que é cerca de 1% do produto. Já ninguém se lembra, e a Margarida viveu isso como ninguém, porque era relatora do quadro financeiro plurianual. Agora, com o PRR, já ninguém se lembra que a grande discussão antes do PRR era quanto é que se ia cortar, quanto é que de um lado se queria cortar e do outro lado, onde estava a Margarida, se queria aumentar o orçamento. A minha pergunta é: será uma utopia acreditar que nós podemos estar à altura da ambição que defendemos, tendo um orçamento que é mais ou menos 1% do produto? É evidente que eu só gostava de dizer uma coisa, essa ideia de ir ao ChatGPT e buscar as prioridades de Delors tem imensa graça. Delors costumava dizer que debater o orçamento da União Europeia não era sexy. E de facto é verdade, quer dizer, ele usava essa expressão frequentemente, lembro-me bem dessa expressão que ele usava com regularidade. Mas de facto não é possível financiar a ambição europeia com 1% do rendimento nacional bruto. Eu diria mesmo que é ridículo. É ridículo na medida em que, quando se começa a debater a proposta de orçamento plurianual, e a Comissão Europeia vai ter que apresentar uma nova proposta em junho já do próximo ano, para o próximo período orçamental a partir de 2028, e, de facto, a forma como os Estados-membros começam por reagir a este debate, os chamados frugais, é escreverem uma carta e dizerem: nós não participamos com mais de 0,982% do rendimento nacional bruto para o orçamento da União Europeia. E, de facto, é uma coisa que não faz sentido, mas é um debate que sistematicamente, sempre que se debate o orçamento plurianual, vem à tona. E, de facto, isso não faz sentido. Como sabe, há estudos sobre, para financiar a ambição europeia, qual seria o orçamento correto. Há, por exemplo, um estudo do Instituto Jacques Delors, em Paris, que aponta para quase 5%, 4,7% ou 4,8% do rendimento nacional bruto dos Estados-membros. Nós sabemos que isso é muito difícil, convencer os Estados-membros para ultrapassarem 1% ou 1, qualquer coisa do rendimento nacional bruto. Mas há outras formas. Primeiro, como já se fez para o Next Generation EU, na criação de um fundo, de uma capacidade de investimento permanente ao nível europeu, como, por exemplo, Draghi propõe no seu relatório a criação de um fundo dessa natureza. Eu só não digo Next Generation EU 2.0, porque sei que o Next Generation EU foi criado uma única vez, limitado no tempo e para um objetivo específico, e só assim se encontrou base jurídica. Evidentemente que podemos repetir, mas sabemos que do ponto de vista tático da negociação não é o mais prudente, mas de qualquer forma nós temos vindo a bater, eu própria, pela criação de uma capacidade permanente de investimento ao nível europeu e, portanto, inspirado no Next Generation EU, nas lições, nas positivas e nas negativas do Next Generation EU, por um lado, e, por outro lado, em fazer entrar para o orçamento da União Europeia novos recursos próprios que estão ligados às prioridades políticas da União Europeia. Nós pensamos na transição climática, temos hoje instrumentos que ajudam a fazer a transição climática, ajudam a combater as alterações climáticas, como o mecanismo de carbono nas fronteiras. Sim. Não é normal que se peça aos investidores europeus
aos empresários que investam no sentido de uma produção industrial mais justa e mais compatível com o ambiente e, ao mesmo tempo, estamos a importar produtos de países terceiros que não respeitam esses princípios. Não é justo do ponto de vista do próprio funcionamento do mercado interno da União Europeia. Portanto, este imposto, esta taxa de carbono nas fronteiras funciona exatamente nesse sentido, como os ETS, ou como, por exemplo, o imposto sobre os plásticos. Ou nós defendemos uma política fiscal justa na União Europeia e, portanto, faz todo o sentido que se crie uma nova taxa sobre as empresas do digital, das grandes empresas do digital, ou um mecanismo semelhante, ao mesmo tempo criarmos uma taxa sobre as transações financeiras. São dois instrumentos que ajudam a encontrarmos uma política fiscal europeia mais justa e, ao mesmo tempo, estamos a fazer entrar novos recursos para o orçamento da União Europeia. Eu dou um exemplo, nós conseguimos aumentar, pela primeira vez, o orçamento da União Europeia no quadro 21-27, onde é que nós fomos buscar esse dinheiro novo para o orçamento da União Europeia? Fomos buscá-lo às multas. Ou seja, quando as empresas não cumprem as regras da concorrência e têm que pagar uma multa, nós conseguimos que essas multas, que são significativas, entrem para o orçamento da União Europeia e não sejam novamente distribuídas pelos Estados-membros. Aqui há imaginação que tem que funcionar, mas há meios, instrumentos para conseguirmos reforçar o orçamento da União Europeia. Como o Bruno dizia, e é verdade, nós temos que ser coerentes entre a ambição política e o financiamento das políticas. Nós podemos ter uma enorme ambição política, a União Europeia tem uma enorme ambição política, mas depois não é coerente com as suas políticas, do ponto de vista orçamental. Não há financiamento para o desenvolvimento dessas políticas. Nós podemos dar aos Estados-membros capacidade para investir, como fizemos com o novo quadro de governação económica. Mas se os Estados-membros não tiverem capacidade de investimento, para que é que serve essa capacidade, esse room of maneuver para investir? Não serve para nada, porque depois os Estados-membros não têm capacidade para esse investimento. E é por isso que é necessário haver essa capacidade de investimento ao nível europeu. Vai ser um ano muito interessante o próximo com esta discussão, é uma discussão para a qual Portugal tem que estar preparado, porque as narrativas deixaram de ser tão binárias como era no passado e há uma geometria muito mais diversa. Passando para o último livro do Tony Judd, o livro chama-se Pós-Guerra, História da Europa desde 1945. É uma obra magistral, é uma obra que narra a história da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial até ao início do século XXI. Percorre vários temas, o papel da Europa, o trauma do pós-guerra. Eu vou-me focar aqui em 2-3 ideias e vou recuperar aqui 2 citações que vão ao encontro daquilo que é o tema deste podcast e do festival, em termos de utopias. E ele diz, a certa altura, a Europa, em 1945, era um continente devastado. As suas cidades estavam em ruínas, as populações estavam deslocadas, a moral estava completamente destruída. A tarefa de reconstrução era monumental, e este é o aspecto mais importante para mim, nenhum país poderia fazê-la sozinho. E depois acrescenta mais à frente. Isto sobre a guerra, a seguir sobre o que se seguiu à guerra e no qual a União Europeia tem um papel muito importante. A Guerra Fria foi, em muitos aspectos, o verdadeiro pós-guerra europeu. Não apenas um conflito ideológico, mas uma luta pela alma do continente. Ou seja, não só em 45, como naquele período que seguiu até 89, há aqui um conjunto de tensões que personificam a necessidade desta utopia para estes povos se manterem coesos. Não sei se a Margarida partilha desta opinião. Completamente, estou completamente de acordo com essa análise, e acho que essa análise é muito interessante, porque quando nós olhamos para a União Europeia, para o trabalho político na União Europeia, eu lembro-me quando cheguei à Comissão Europeia, e eram apenas 12 Estados-membros na altura, perceber a diversidade da posição das pessoas. Por exemplo, quando discutíamos, eu comecei a trabalhar na área da educação, e percebermos a diversidade de posições
é extraordinário. E com o alargamento, quando começaram os novos Estados-membros, que ainda não eram, começaram a participar como convidados em reuniões na Comissão Europeia, é de facto extraordinário nós percebermos essa diversidade. E acho que não ser capaz de reconhecer essa diversidade é o principal bloqueio no processo de construção europeia. E, portanto, essa referência de Tony Judt é particularmente interessante, na medida em que, eu diria, ele fala na alma europeia. Eu gosto mais de usar a expressão almas, no sentido de identidades e não identidade, mas acho que é isso que faz o processo de construção europeia. Mas permita-me que faça uma observação. Ou seja, esta diversidade tem limites. Eu explico o que é que quer dizer. Há uns tempos, Viktor Orbán dizia: a União Europeia critica a Hungria porque a Hungria não respeita o Estado de Direito, mas o conceito de Estado de Direito da Europa Central não é o mesmo do conceito de Estado de Direito da Europa Ocidental. E isto, ouvido desta forma, poderíamos dizer: tem razão, é a diversidade a funcionar. Não, não tem. Não tem por uma razão muito simples. Porque o tratado define claramente quais são os valores europeus e o que é que significa Estado de Direito, designadamente a questão da separação de poderes, da liberdade de imprensa, dos direitos fundamentais. Tudo isso está definido nos tratados. Ou seja, não relativizemos tudo, não justifiquemos tudo com a ideia de diversidade. Diversidade, sim, mas no respeito daquilo que são os princípios fundadores da União Europeia. E acho que essa questão que o Bruno, essa citação que foi buscar a Tony Judt é muito interessante, porque nos permite valorizar, respeitar a diversidade, mas não relativizar tudo. E faz-me lembrar, num outro episódio do podcast, nós debruçámos muito sobre um livro do Milan Kundera, que se chama Um Ocidente Sequestrado, e onde ele diz, a certa altura, é uma citação que tem um pouco a ver com isto, diz Milan Kundera: a Europa Central não é um Estado, mas uma cultura ou um destino. A sua fronteira é imaginária e deve ser traçada no espírito, não nas linhas políticas. E, de certo modo, esta é uma afirmação de uma aproximação àquilo que são os valores ocidentais, e que, se fosse... isto é um livro de 83, se não me engano... se fosse aos olhos de hoje, era a negação daquele termo que eu pessoalmente tenho algumas dificuldades em compreender, que é a democracia iliberal. Ou é um liberal ou não é. Democracia iliberal é nós temos uma democracia formal em algumas coisas, mas em tudo o resto reinterpretamos do modo que entendemos, e acho que é um pouco o que está a dizer a Margarida. Ele tem um capítulo no livro, o Tony Judt, que se chama precisamente A Diversidade da Europa, que eu recomendo. Se tiverem que isolar um capítulo, este é muito interessante. Sim, livro é grande. O livro é grande, o livro tem cerca de também 1000 páginas. Mas ele li-o todo. Ele diz, este capítulo começa com 3 citações, e eu vou trazer aqui 2 que são muito interessantes, e uma particularmente interessante para aquilo que nós vivemos hoje. Uma diz, que é de um autor chamado Karel Čapek. Ele diz: o Criador da Europa fê-la pequena e dividiu-a ainda em pequenas partes, para que os nossos corações se alegrassem, não com a dimensão, mas com a pluralidade. E depois acrescenta, citando Fyodor Dostoiévski, que diz: na Europa somos asiáticos, enquanto que na Ásia somos também nós europeus. Ou seja, esta questão da diversidade é também a diversidade em relação ao local onde nós nos encontramos por relação ao outro, mas aquilo que a União Europeia trouxe foi que essa relativização tem de facto estes limites. Ou seja, nós somos portugueses, ibéricos, do sul, mediterrâneos, atlânticos, em relação aos nórdicos e em relação aos europeus centrais, mas há aqui um corpo que nos une. E este livro da Tony Judt, que é um livro que tem uma descrição muito, muito detalhada deste período de pós-guerra, permite, de certo modo, identificar aqui um conjunto de pilares que nos unem. Sim, sim, é isso mesmo. Essa reflexão é muito interessante. É na prática, na linha exatamente aquilo que eu estava a dizer. O respeito à diversidade
tem limites. A diversidade não pode ser relativizada e não pode justificar tudo. E acho que essa expressão de Orbán é, digamos, para mim, o momento mais evidente de que esta questão, que o Bruno agora está a levantar, esse debate tinha que se colocar. E, de facto, essas citações que escolheu, também do Milan Kundera, reafirmam claramente esta tese. Margarida, o nosso tempo voa. 2 perguntas finais e já percorremos os livros, e eu, de facto, não posso deixar de enfatizar que estes 3 livros são, de facto, 3 livros extraordinários para quem queira entrar nestes assuntos. Leva algum tempo, porque, de facto, são livros bastante densos, mas são livros interessantíssimos e não são difíceis de ler para quem gosta destas áreas. 2 perguntas finais. Com qual destes autores, eu penso que a Margarida, pelo menos com Jacques Delors, tenha convivido, mas com qual destes autores gostava de hoje em dia poder sentar-se, almoçar e conversar sobre a Europa? Sim, com Jacques Delors. Evidentemente, Claude Martin cheguei a encontrá-lo, mas penso que o livro dele descreve tudo. Ou seja, evidentemente, há ali situações, algumas eu conheço, outras não conheço, e gostei imenso de ler. Eu questiono-me se Claude Martin, evidentemente, gostaria de conversar com ele, mas Claude Martin ainda tem mais para contar, para além daquilo que conta no livro. No caso de Delors, que já não é possível, evidentemente, Delors, de facto, foi sempre, até ao fim, uma pessoa extraordinária. Uma pessoa extraordinária na dimensão que o Bruno referiu, e de facto teria imenso gosto em conversar com ele. Eu lembro de uma vez ter estado com António Vitorino, e António Vitorino tinha ido a Paris conversar com ele, e eu disse a António Vitorino: epá, estou com inveja de ti. Portanto, penso que aí dá a resposta à sua questão. Sem dúvida. E se a Margarida escrevesse hoje em dia um livro sobre a Europa, que género seria e porquê? Eu não sei se cometeria aqui alguma inconfidência em relação ao seu podcast, ou que vai surgir a seguir ao seu podcast, mas se hoje escrevesse um livro sobre a Europa, que género seria e porquê? Bom, eu tenho 2 livros para sair. O primeiro é exatamente sobre o podcast, portanto, com um resumo dos 134 episódios do podcast E Se Falássemos da Europa. O podcast, como sabe, tem uma diversidade de temas que vão desde a música, a poesia, o romance, o cinema, a economia, a demografia, a religião, a ética do desporto, o alargamento, a questão da democracia, do Estado de Direito, migrações, racismo, refugiados, comunidades portuguesas no estrangeiro, etc. Portanto, há uma grande diversidade de temas, são 134 episódios, e vamos publicar um livro com um resumo de todos estes episódios e com um QR Code em que quem estiver interessado em ouvir um ou outro desses episódios pode fazê-lo, e vai ter um prefácio da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. E depois tenho um segundo livro, também em preparação, já está no editor, em que, sobretudo, procura falar da União Europeia naquilo que foram os temas fundamentais em que me ocupei no meu mandato como deputada europeia. Ou seja, os custos da União Europeia, o financiamento da União Europeia, a governação económica da União Europeia, o comércio internacional justo, o Mediterrâneo abandonado, e, finalmente, um outro capítulo, outras causas, ou seja, outros temas que nunca, apesar de ter mais responsabilidades nestas 4 áreas, nunca deixei de tratar, como seja as questões do Brexit, a questão do Erasmus, liberdade de partir, liberdade de ficar, para desmistificar um pouco esta ideia. Os jovens coitados têm que ir procurar emprego para outro país, alguns que sim, que têm que ir procurar emprego para outros países, outros vão pelo prazer e pelo gosto e pela necessidade e pela importância que isso tem para as suas carreiras, e vão porque existe o mercado interno, porque existe exatamente a mobilidade das pessoas, e, portanto, temas e causas, a causa do Médio Oriente, por exemplo, em que me fui ocupando ao longo destes 5 anos no Parlamento Europeu. Portanto, para já são esses 2 livros de que me ocupo, e depois a seguir logo se vê. Deixe-me só que lhe diga que, do mesmo modo que eu referi aqui em relação ao embaixador Claude Martin, é um género literário, as biografias dos atores
que eu pessoalmente gosto muito, eu gosto muito de biografias e acho que faz parte do serviço público que as pessoas possam verter isto por escrito para que fique. Também devo dizer o mesmo em relação ao seu podcast, e posso dizer isto pessoalmente, mas queria ficar aqui registrado também que o seu podcast foi um enorme contributo para acompanhar o mandato do Parlamento Europeu. Não é fácil para um eurodeputado semanalmente encontrar tempo, criatividade, convidados, dedicar o tempo que dedicou a estes 134 episódios. Portanto, só posso dar-lhe os parabéns por isso e ficar a aguardar ansiosamente pelo livro, porque acho que é um legado que deixa que é fundamental. Eu penso que a Margarida já respondeu mesmo à última pergunta, mas vale a pena acreditar na Europa mesmo sendo uma utopia? Sim, claro. Isso aí não tenho dúvidas. E não tenho dúvidas de que a paz na Europa depende daquilo que acreditarmos e daquilo que formos capazes de fazer. Voltamos à sua questão inicial. Não há uma dicotomia entre a utopia e a construção. A utopia tem que ser a base para a construção. A razão deste festival, deste ciclo no festival, é de facto, é mesmo essa. É a utopia em todas as suas dimensões, negativas, positivas, mas sobretudo enquanto aspiração, ou seja, enquanto uma luz ao fundo do túnel, enquanto um caminho para o qual nós vamos andando, que se calhar nunca atingiremos, mas muitas vezes o que conta é o que vamos construindo ao longo do caminho e não tanto a estação de chegada, que é uma estação de chegada que é de facto plural e diversa. Margarida, muito obrigado por este tempo. Obrigada. Foi um episódio extraordinário. O podcast Biblioteca Europa é um conteúdo do Festival Literário Utopia, com curadoria de Bruno Dias Pinheiro, uma produção da The Book Company, com sonoplastia de Guilherme Rito.